Fala galera, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do UnityCast, o podcast da Unity. Eu sou o Axel, um mero amante desse mundo do Endurance, né? E tô aqui para ajudar principalmente o Ronaldo e o PA a compartilharem um pouco desse vasto conhecimento que eles têm na área de triatlon, principalmente, corrida e esporte de endurance em geral, né? Nesse primeiro episódio, a gente vai falar, nessa sequência, né, desses primeiros episódios, a gente vai falar bastante sobre preparação para o Ironman 70.3. Então, uma das perguntas que a gente vai responder aqui hoje é: qualquer pessoa é capaz de um dia realizar um Ironman 70.3? Ronaldo, PA, se apresentem aí para a galera que ainda não conhece vocês, falem brevemente sobre o que já fizeram até hoje e o que levou a começarmos esse projeto. Maravilha, vou deixar o PA se apresentar primeiro aqui, eu apresento depois. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Augusto, mais conhecido aí como PA. É um prazer aqui estar com vocês. Sou treinador aí há mais de 20 anos, tenho um histórico grande aí como ex-atleta de natação, depois treinador de natação durante muitos anos. E aí, nos últimos 5 anos, migrei aí para o triatlon, né? Já trabalho com triatletas, principalmente na evolução desses triatletas dentro do mundo ali da Águas Abertas, mas comecei como atleta amador, né, a me aventurar aí nesses esportes de endurance, e aí já pratiquei aí, né, e participei de algumas provas de 70.3, fiz meu primeiro Ironman agora em Floripa, 2025, foi a estreia, e estou aqui para realmente compartilhar um pouquinho de todo esse conhecimento aí com vocês. Sensacional. Pessoal, muito prazer. Para quem eu ainda não tive a oportunidade de falar, eu sou o Ronaldo Fonseca, treinador de triatlon, um ex-atleta do triatlon. Também comecei na natação, assim como o PA. Não fui um exímio nadador como o PA, fui um cara bastante esforçado, mas no triatlon eu consegui, como atleta amador, algumas coisas bem legais que me trouxeram uma satisfação pessoal muito intensa, muito grande, né? Durante por quase 20 anos. Eu falo ex porque eu não quero me cobrar em retornar em pouco espaço de tempo, mas talvez lá na frente a gente brinque de novo. O intuito aqui é realmente abordar sobre esse assunto, sobre iniciação num 70.3, o que a gente até brinca, no meio Ironman, né? O meio é meio, e o Ironman é o Ironman. A gente costuma falar isso, e é uma polêmica, tá, Axel? Porque a galera costuma falar, poxa, eu vou fazer o Ironman de São Paulo. E a gente que está no meio, a gente fala, não, você vai fazer o meio Ironman de São Paulo. Então eu já deixo aí um pouco dessa polêmica para a galera, porque e realmente o nome é 70.3 Ironman São Paulo, né? O Ironman 70.3 São Paulo. E realmente tem o nome ali. É uma brincadeira, mas é basicamente para a gente fazer uma alusão de um esporte extremamente desafiador, como o nome já diz, né? O Homem de Ferro aí, né? Então, muito prazer e fico muito feliz de estar começando esse projeto junto com vocês, que eu acho que vai ser de bastante sucesso. Com certeza. Trazendo só um pouco de contexto, tá? Para você que está ouvindo esse episódio, né? Tá conhecendo aí a gente pela primeira vez. Eu comecei a treinar com a Unity agora, que eu estou me interessando cada vez mais pelos esportes de endurance. O Ronaldo já até botou uma pulga atrás da minha orelha. Então, só para ir para o triatlo só falta coragem, então, né? Já tirou todas as barreiras da frente, falou, não, só falta coragem. E eu falei, cara, como eu já venho, né, desse mundo de podcast, de produção de conteúdo, e sou profissional da área também, sou muito interessado em aprender mais sobre, na minha conversa com o Ronaldo, sobre a gente começar a treinar junto, ele começar a me treinar e tudo, eu falei, cara, não tem conteúdo. Tipo, não tem conteúdo, sabe? Não tem podcast, quase não tem vídeo no YouTube. Eu tenho certeza que as pessoas querem saber mais sobre. E até de uma maneira relativamente aprofundada, de uma maneira baseada não só em opinião, mas em experiência, né, de quem já viveu isso, de quem continua vivendo isso com vários atletas e quem estuda muito sobre o tema, né? Que eu acho que também é muito importante. Então vamos, sem mais delongas, começar. Eu acho que é importante explicar o que é o 70.3, né? E se vocês souberem,
tá? Já estou jogando vocês na fogueira aqui. Como ele surgiu? Porque eu acho que é mais recente, né, do que o Ironman Full, que é o tradicionalzão. Exato. Na verdade, o 70.3 ele é derivado do Ironman, né? Já houveram resquícios, né? Alguns estudos mostram que o triatlo nasceu na França há long time ago, vamos falar assim, perto da década de 50. Já tinha alguns indícios. Mas foi ali no final da década de 70 que teve aquele emblemático desafio no Havaí, né? Onde algumas pessoas se juntaram, taxista, né, pessoas comuns, para fazer um desafio. Pô, nadar 3,8 quilômetros, pedalar 180 e correr 42. Né? No final, o cara que chegasse mais rápido, juntando todos os tempos, seria o campeão. E a partir desse momento, é uma coisa muito interessante ressaltar, Axel, porque ele é um modelo criado para falar sobre superação humana. E a superação humana, ela sempre vai ter um propósito muito grande de maneira pessoal. Por quê? Algumas pessoas dentro do nosso nicho vai sempre falar o seguinte: olha, não dá para você fazer um Ironman direto, passa por todas as provas, etc. E a gente, como treinador, a gente acredita nessa escadinha. Faz um sprint triathlon, faz um standard, que a galera conhece como olímpico, faz um 70.3 ou um meio Iron, que é a metade da distância que eu acabei de citar do Ironman, e aí você vai para um Ironman. Só que a bem da verdade é que cada um, como eu sempre gosto de falar, tem seu Ironman. Ou seja, cada um tem seu, vamos falar assim, o seu porquê de fazer aquilo, né? De submeter um esforço físico tão intenso, tão grande, na verdade, para você se descobrir. Então, eu acho que cada pessoa vai ter, né, esse que a mais. Agora, o 70.3, vou deixar depois também o PA responder assim, mas para mim teve um viés de uma característica de entrada. Por quê? A prova do Ironman, quando ela começou, eram em poucos locais, e isso foi cada vez mais se proliferando, né, no bom sentido, entre vários continentes, né? A gente pode pegar aqui no Brasil mesmo. A gente tinha até 2014 ou 15, se eu não me engano, tá? A gente tinha só o Full de Floripa e o 70.3 de Penha. A gente tinha 2 provas da marca Ironman. Hoje a gente está falando num conjunto de 6 provas, né? Sendo 5 de 70.3 e uma da distância inteira, do Full. Então, eu acho que o 70.3, olhando para esse contexto, a organização, que ela começou de maneira, vamos falar assim, olhando para o desenvolvimento do esporte de longa duração, né, que a gente chama de ultra endurance, ela falou, cara, vou fazer uma prova mais curta, metade disso, acho que a porta de entrada vai ser melhor. E aí começou, né? Não sei o que você acha disso, PA. Não, eu acho que até a marca mesmo, a Ironman, né, ela foi tomando uma proporção muito grande, principalmente acho que no começo dos anos 2000. E a partir dali, e até acho que por uma questão inclusive comercial, né, para fortalecer mais a marca, em 2006, se não me engano, foi quando iniciou as provas de 70.3. E acho que foi uma ótima sacada, né, porque eu acho que muitos atletas tinham esse sonho, né, de fazer uma prova, né, de Ironman, mas às vezes gostariam de fazer ali um processo, né, de transição, de sair às vezes de um sprint para um olímpico, de um olímpico para um 70.3, e aí depois sim realizar um Ironman por completo. Então acho que isso foi fantástico, e acho que a partir de 2006 a marca se fortaleceu ainda mais, né, tanto que hoje acho que é a segunda marca mais tatuada no mundo, né? E hoje você tem, acho que são quase 130 provas de 70.3 no mundo durante o ano. Então é algo assim que realmente cresceu numa proporção, fortaleceu muito a marca. A gente tem muitos adeptos hoje ao triatlon, e muito graças a você ter uma prova de 70.3. Porque de um olímpico para um Ironman, a distância é muito grande. Então eu acho que isso daí fortaleceu muito, e para nós também agora está sendo, né, bem desafiador, porque tem muitos atletas até iniciantes que estão já, né, o que brilha aos olhos desses atletas são as provas da marca Ironman. Então, isso é super importante.
e a gente conversa bastante sobre isso, porque antigamente, né, muitos treinadores defendiam, né, a questão pedagógica, né, o processo de você iniciar nas distâncias mais curtas e vir fazendo essa escalada. Mas hoje a gente está vendo que isso, infelizmente, não funciona mais. Ou não é respeitado. Né? Ou não é respeitado. E não tem como a gente realmente limitar o sonho desse atleta. Né? Porque, como o Ronaldo falou, cada um tem o seu Ironman, cada um tem o seu propósito. E o que a gente realmente hoje busca, é claro, de uma forma consciente, coerente, né, e muito profissional, orientar esses atletas da melhor maneira possível, para que ele realmente utilize o esporte como um agente transformador e não faça a prova de 70.3, o Ironman, e depois nunca mais faça o triatlo. Então a nossa busca hoje realmente é essa. Muito bem colocado. Pode falar, Ronaldo. Para complementar uma parte interessante, sim, o que a gente está querendo colocar aqui é que muitas vezes o atleta que está iniciando, ele não precisa de muito, vamos falar assim, de muita formação para completar um 70.3. Daqui a pouquinho a gente fala dessas limitações também. Então a gente acaba, olha, de certa forma, aceitando. E eu brinco que dessa turma, muitas vezes a gente não é mais fisiológico, e sim mais psicólogo, no sentido de mostrar o porquê de algumas coisas através do lado emocional. O treinador, ele tem que ser um pouco disso também. Mas para a galera que quer, aí a gente tem uma escadinha. E aí não tem como fugir do famoso processo, né? Aonde você quer chegar e aonde você está hoje. Não tem atalho, tem que ir crescendo. A gente tem que entender como funciona essa maturidade biológica dentro do atleta para que ele chegue mais pronto cada vez mais. Haja visto, para quem quer competir, as coisas estão mudando uma velocidade gigante e a gente sabe que em provas de Ironman, muitas delas estão sendo definidas no sprint final. Ou seja, uma prova, né, o profissional que faz ali próximo de 7 horas e meia, a gente vê uma condição dessa. E no amador também. Teve um atleta, só para finalizar essa parte, que ele foi 5º colocado na categoria em 2022. Por 1 segundo. Senão ele estava... Então, assim, e fez 8 horas e 52, né? Então, só para contextualizar um pouco desse dinamismo que a gente está comentando. Cara, pode falar, Pia, pode falar. Desculpa. E aí é importante o atleta compreender também, né, em cima do que o Ronaldo colocou, uma coisa é você completar a prova e outra coisa é você buscar a evolução. Perfeito. Né? Se você busca a evolução, é a longo prazo. Você não vai conseguir ter uma evolução. Então, o pessoal às vezes já quer entrar no 70.3 e já quer buscar o sub, né? O sub 5, sub 6, enfim. E aí sim não é dessa forma. Então, uma coisa é realmente completar a prova, né? E aí outra coisa é você buscar a evolução dentro do esporte, que é também o que a gente acredita que seja, né, talvez o caminho, né, que realmente vai trazer mais benefícios para ele, porque a gente pensa a longo prazo. A gente pensa no triatlon e nos esportes de endurance como estilo de vida, né, para você levar isso para o resto da sua vida, e não apenas para você, né, obter realmente aquela conquista e depois não realizar mais nenhuma atividade. Porque a gente sabe a importância da atividade física na vida das pessoas durante toda a nossa jornada, né? Isso é fato, assim. Então, a nossa grande preocupação hoje está muito em equilibrar tudo isso, né? E é difícil. Eu acho que boa parte é culpa dessa ansiedade, né? Por logo querer uma distância maior, um desafio maior. Boa parte da culpa disso é das redes sociais, né? E aí serve para qualquer esporte de endurance, né? Basicamente. Vamos botar a corrida como exemplo. Se você chegar lá hoje e falar, eu corri 5 quilômetros. E daí que você correu 5 quilômetros? Qualquer um corre 5 quilômetros. Todo mundo corre 5 quilômetros, né? É isso que a galera pensa. Agora, se você chega e fala, puta, eu fiz uma maratona. Aí todo mundo já, o cara fez uma maratona. Agora, não interessa, e aqui não é julgando nem nada, tá? É só falando do nível de dificuldade, vamos botar assim. Não interessa se você fez 5 km em 17 minutos e se você fez a maratona em 5 horas, por exemplo.
Cara, fazer 5 km em 17 minutos, e eu sou novo nesse mundo, mas eu já vi que, cara, é muito pior do que tentar fazer uma maratona em 5 horas. Pô, eu tô me matando para tentar fazer sub-20 e tá impossível o bagulho. Eu nunca fiz uma maratona, mas, pô, né, já tenho uma noção ali, já fiz algumas meias e tal, já... E, cara, você chegar e falar que você fez um sprint triathlon, o nego nem vai olhar pro lado, sabe? Eu já cheguei no escritório, fiz um sprint triathlon, ninguém nem vai tirar a cara do computador. Aí você chega no escritório, porra, fiz um Ironman, aí todo mundo já, porra, o cara fez um Ironman e tal. E aí você posta na rede social, e aí você tem aquela dopamina rápida de curtida, de comentário, né? De parabenização e tal. Então, acho que isso acontece muito, né? Tem acontecido muito também hoje em dia. Tem, vou só para figurar um exemplo aí para quem está nos assistindo ou escutando. Recentemente, nós tivemos 2 triatletas world class, talvez os 2 melhores do mundo na distância curta, no olímpico, que a gente, né, que a palavra correta é o standard. O que é o standard, galera? 1.500 nadando, 40 quilômetros de ciclismo e 10 quilômetros correndo. Essa galera, esses 2 corredores, um era o Alexi, campeão olímpico, e o outro era o Hayden Wild, né, os holandês também, que foi, se eu não me engano, prata. Esses 2 caras, eles chegam no auge da forma física, correndo esses 10 quilômetros dentro de um standard, para 28 minutos. E aí, no próximo, quando teve a maratona de Londres, o Alexi, ele foi para a maratona, todo mundo só falava nele, e ele tinha uma meta de correr a maratona, que é o primeiro ano do ciclo olímpico para Los Angeles. Ele teve a maratona para fazer ali próximo de 2:08, que é o que ele queria. E ele acabou fazendo 2:11, 2 horas e 11. É um puta tempo. É um puta tempo, né? Indiscutível. E aí, no final de semana depois, o Hayden Wild, ele correu, se eu não me engano, uma prova de 10K para 27 baixo. E pouco foi falado sobre esses 10 quilômetros. Só que fisiologicamente é sabido, para quem é da área, que esses 10 quilômetros, nesse contexto de performance destes atletas, para o Hayden Wild, diz muito mais do que as 2 horas e 11 do atleta, né, do Alexi. E todo mundo só falava na maratona do Alexi. Ou seja, é difícil, galera. É difícil você correr curtas distâncias na alta intensidade. A gente está falando de um sistema metabólico onde o corpo produz lactato de monte e você tem que aprender a remover esse lactato, tem que ensinar o seu corpo a se adaptar, principalmente com o tempo de remoção desse lactato, para que você consiga se recuperar durante a fase de treinamento e chegar lá no dia D e conseguir dar essa pancada, né? Então, não tirando o mérito da Alexi, que também foi animal, mas, na minha opinião, assim, cara, para um triatleta correr ali 27 baixo, junto com um queniano, cara, isso aí foi muito legal. Boa, ótimo exemplo. Vamos lá agora para uma parte mais prática, começando a falar ali do treinamento, da preparação realmente para o 70.3. Eu acho que um dos maiores medos de quem está de fora e ainda não entrou nesse mundo é o volume de treino. Né? Na hora que você pensa, só de ter 3 modalidades, você já fala, pô, né? Se eu treino 6 vezes na semana, só consigo treinar 2 vezes cada uma, né? Pô, como é que é isso? Como é que é essa questão de volume de treino? Como é que tem que ser a progressão? Talvez até falar um pouco sobre o que seria um mínimo e o que seria um ideal nessa preparação. E aí podem, pô, né? Tomem o tempo necessário para já desenvolver esse raciocínio, que eu acho que é mais fácil. Eu acho que o PA pode ser um bom exemplo para falar, porque eu acho que o PA ele tem ele hoje é um cara que ele está praticando, ele é um cara que estuda, está praticando, né? E eu acho que ele pode até fazer algumas considerações, e depois eu complemento. Comenta aí, Pel, o que você acha? Eu acho que esse é o grande desafio, né? Principalmente de quem às vezes está entrando na modalidade e já tem como prova-alvo uma prova de 70.3, né? Lembrando aí para todos que estão nos assistindo e ouvindo, a prova de 70.3 são 1.800 metros. 1.900. 1.900, desculpa, de natação,
90 quilômetros de bike e uma meia maratona, né? 21 quilômetros. Então, isso é super importante, porque se você analisa isso nessas modalidades de formas isoladas, são distâncias bem consideráveis, né? Então, isso é super importante. E na hora que você junta 3 modalidades em uma, isso se torna realmente um desafio muito grande. Mas eu acho que tudo vai variar bastante de acordo com o histórico desse atleta, né? Porque, assim, são 3 modalidades com características muito diferentes. Então, por exemplo, a gente precisa entender qual que é o nível de dificuldade, principalmente desse atleta na natação, que é onde geralmente os atletas têm a maior dificuldade, né? Então, talvez, se ele tem um pouco mais de dificuldade na natação, muito mais do que o volume de treino, a frequência dele de treinos de natação vai ter que ser um pouquinho maior, né? Talvez a bike seja algo que, dependendo, assim, se ele não tiver tanto, né, medo, receio, tiver um certo histórico de bike, é algo fácil de ser desenvolvido, né, dentro desse processo. E acho que a corrida, a grande preocupação, tá, principalmente na prevenção das lesões, né, como equilibrar esses volumes para que ele realmente não se machuque. Então, acho que o principal, né, é a gente conseguir entender esse universo do atleta, né, de como é o histórico dele até aquele momento, e em cima disso montar as melhores estratégias. Mas eu acho que principalmente, vamos colocar, para um atleta que tem uma restrição, né, talvez de tempo, de dias de treino, eu acho que ele tem que trabalhar, né, pelo menos ali de 8 a 10 treinos na semana. Né? Um cara que tem uma restrição maior, eu acho que no mínimo nessa média, entre 8 a 10 treinos. E aí depois, se ele consegue ter realmente um pouco mais de disponibilidade, aí eu acho que a gente pode incrementar bastante, né, a quantidade de treinos, e aí eu acho que independe até do nível, né? Porque, na verdade, quanto mais a gente conseguir ter esses treinos, né, separados ali, ter intervalos entre eles, e realmente conseguir ter um tempo legal de recuperação, melhor. Né? Então, eu acho que isso vai variar, claro, entre o nível de cada atleta, né, iniciante, intermediário e avançado, mas eu acho que também muito da disponibilidade desse atleta dentro da semana. Tem uma frase que a gente sempre fala aqui, Axel. O maior desafio do atleta amador é, enquanto treina, se desligar do trabalho, de assuntos profissionais, pessoais. E enquanto trabalha, ou enquanto está com a família, ou qualquer outra coisa, se desligar do treino. Porque o atleta amador, ele tem poucas chances, vamos chamar de, para errar. E quando ele erra, ele cai demais. Então, isso mexe demais com ele. E até estava lendo um estudo recente, isso serve para qualquer nível, tá? Só, a gente já volta aqui para o assunto, mas a gente tem cerca de 85% das sessões de treino, elas vão ser de ruim a ok. Ou seja, foi uma sessão boa, fizeram uma pesquisa com mais de 90 atletas, tentando compreender, né, o que estava acontecendo com a percepção baseada na sessão de treino que o atleta executou. E as respostas foram: não gostei, foi ruim, não estou me sentindo bem, foi ok. E raramente era: nossa, eu estou muito confiante, esse treino me deixou no game. Né? E se você conversa com um atleta profissional, é a mesma impressão. Só que a forma como o atleta profissional lidar com isso é muito mais leve. Ele já tem maturidade para entender que isso faz parte do processo. Então, quando a gente olha para esse prisma do atleta iniciante, a gente fala o seguinte, né? Se não nadar, não começa, não vai entrar, não começa o triatlo. Se você consegue, eventualmente, trazer um pouco mais de, vamos falar assim, você já tem esse acervo motor da natação bem desenvolvido, e você já sabe minimamente, você tem a destreza em cima da bicicleta, que aí é só, vamos falar assim, teve essa construção do acervo motor lá na infância, e agora você vai adaptar a rodar
dentro, né, dessa bicicleta, enfim, aliás, nessa bicicleta que é mais aerodinâmica, é questão de tempo. E aí é mais fácil para esse atleta se desenvolver se ele tiver um bom treinador que entenda de distribuição de carga, que entenda da vida pessoal dele, para que a gente consiga. Agora, quando o atleta não sabe nadar e quer fazer um 73, ou quando o atleta não tem nenhuma bicicleta e quer fazer, aí já começa a se tornar um pouco loucura, porque sim, ele está pulando algumas etapas. E tem muito atleta que vem para a gente e fala assim, cara, eu vou contratar vocês, eu não sei o que vocês vão fazer, eu vou largar nessa prova tal. Axel, assim, eu sei que você deve achar loucura, mas hoje para nós é muito fácil. Sim. Porque eu não sou do tipo de treinador, e acho que nem o PA, que vai falar assim, não, cara, você quer, vamos tentar. Só que a gente é extremamente realista, a gente não vai passar um pano pro cara. Tipo, não, você, puta, é demais, você vai conseguir. Você quer? Tem um ônus aqui, meu velho. Você tá disposto a pagar esse preço? A gente vai falar todos os preços que o cara tem. E nesse momento, talvez o cara fale, acho que não, hein? Vou repensar. Porque a gente mostra o quê? Responsabilidade. Né? Um dos nossos valores aqui é sempre tentar ao máximo possível incentivar as boas práticas dentro da nossa modalidade. E se a gente não traz isso, a gente começa a virar algo que é quantidade, que é baseado nos princípios de, sei lá, corporativista, vamos chamar assim, vamos ganhar dinheiro, a gente vai perder nossa essência. Então, isso pensando um pouco na gente aqui. Boa. Agora, tentando trazer algo mais palpável ali para a galera. Porra, não, beleza, eu tô pensando em começar e me preparar. O PA falou de mínimo entre 8 a 10 sessões. Né? Vão ter ali, né? Vai ter uma prioridade na divisão dessas sessões de acordo com a necessidade de cada um. Acho que fica bem claro isso e acho que ninguém tem dificuldade de entender isso, né? Se você não sabe nadar, você precisa treinar mais natação, né? Se você é muito ruim na bicicleta, não sabe andar de bicicleta, você vai precisar treinar mais na bicicleta. Eu, né, na minha visão de quem tá de fora e que tem assim, familiaridade, já andei de bicicleta a vida inteira, basicamente. Olha e fala assim, cara, o principal para mim é a corrida, porque eu vou chegar mal, não tem como você chegar bem, né, depois disso tudo, seja no meio, seja, né, e acho que em qualquer um, a corrida é a parte que você chega mais desgastado, né, mal ou bem você chega bem desgastado. Então, antes de eu fazer, na minha cabeça eu tenho assim, não, eu tenho que estar correndo 21, né, se for o meio, por exemplo. Eu tenho que estar correndo 21 bem tranquilo. É né? Um bagulho que eu saio e faço sem fazer muita força. E aí, minha impressão, se eu estiver errado, vocês podem me corrigir, por favor, tá? Porque eu sou o leigo aqui e eu estou representando o ouvinte, né? Então, eu penso assim, se eu chegar lá mal, mas eu conseguir correr 21 para 2 horas, beleza, tá tudo certo, né? Vou ter realizado de uma maneira... eu não... como obviamente nunca fiz, eu penso mais em completar mesmo, né? Um dia. Então, eu tenho mais essa noção. Agora, depois dessa divisão individual, né? Pô, como é que funciona um pouquinho as divisões de treino durante a semana? Tem que ter 2 treinos no mesmo dia, né? Qual que é o foco em diferentes fases, né? Quantas semanas são necessárias ali para você se preparar? Óbvio, né? Todo mundo aqui é treinador, a gente sabe que tudo depende, mas vamos tentar trazer algo palpável ali para quem está ouvindo. Eu acredito muito assim que, vamos colocar, né, em números, um atleta iniciante que nunca fez nenhuma prova de triatlo, né, e está encarando esse primeiro desafio do 70.3 pela primeira vez, eu acredito muito ali que a gente trabalhando entre 25 a 30 semanas, eu acho que seria bem interessante, né? Eu sei que é bem distante, mas eu acho que é um número aí bem considerável, né? Para que a gente realmente possa realizar todo esse processo, né? Porque, como eu falei, são no mínimo aí de 8 a 10 sessões de treino na semana, né? E aí a gente realmente pode distribuir isso de várias formas. Então, se a gente colocar 10 treinos na semana, a gente está falando que pelo menos em 3 dias dessa semana
ele vai realizar 2 treinos, né? E na hora que o atleta ele realmente observa ali, ou às vezes um companheiro, um amigo que está fazendo, e ele fala, pô, não, 1 hora de manhã, né, um exemplo ali de corrida, 1 hora de natação no final do dia ou na hora do almoço, ou às vezes até mesmo ali seguidos, né? Depois na terça, né, dando um exemplo assim, numa semana, terça e quinta, musculação e o treino de bike, né, também distribuindo aí, vamos colocar 1 hora para cada uma dessas sessões. Depois aos sábados, de 2 a 3 horas de treino, né? Às vezes domingo pode ser que alguns treinem, outros não. Legal, bacana. Se você analisa isso realmente de fora, você vai falar, pô, isso não é nada impossível, né? Dá para fazer isso daí, eu consigo encaixar na minha rotina. Agora, você fazer isso durante as 25 semanas, né, as 30 semanas que a gente colocou, é o grande segredo para que você realmente consiga se preparar e chegar lá, né? Porque chega uma hora que você está cansado, né? Você tem um monte de outras coisas, como trabalho, família, vida, né, social. Então, tudo isso vai pesando em algum momento. Mas eu acho que dentro de um processo bacana, um atleta iniciante, se ele conseguir se programar de 25 a 30 semanas, é um tempo aí bem legal, né? Aí você já pega um atleta mais do nível intermediário, eu acredito que realmente ali entre 15 a 20 semanas também é super suficiente, dá para você desenvolver um trabalho e realizar um ciclo bem legal, né, com uma evolução, uma progressão de carga bem coerente, assim, e de uma forma que realmente vai fazer ele conseguir performar, né? E já um atleta avançado, a gente sabe que aí já realmente está num outro nível, né? Porque com certeza é um atleta que já tem um histórico grande dentro da modalidade, e aí a gente consegue realmente fazer ciclos aí até menores, de 12 semanas, né? E realmente consegue fazer ele performar em menos tempo. Então, acho que é muito nessa linha, né? Mas colocando de uma forma bem até geral e em números, para que o pessoal possa compreender, entender, eu acho que isso fica uma distribuição bem interessante. E antes de deixar o Ronaldo continuar, só uma observação para quem está em casa, tá? Pensa o seguinte, o que o PA está falando não é para você realizar a prova. Em realizar a prova, você até consegue em muito menos tempo, né? E aí sou eu vendo de fora falando isso. Você consegue. Agora, a sua experiência provavelmente vai ser, desculpa o linguajar, uma merda, né? E você vai sofrer, vai chegar ali na bike, na corrida, você vai ter cãibra, você vai ter que andar, você vai ficar se arrastando, né? Durante toda essa prova. E, dentro aqui dos princípios da Unity, não é esse o objetivo, né? O PA e o Ronaldo vem compartilhando isso desde o começo do episódio. A gente pensa no longo prazo, a gente pensa no triatlon e nos esportes endurance de uma maneira geral como um exercício físico para você até levar para sua vida. E se você tiver uma experiência merda, a chance de você abandonar aquilo ali naquele momento, talvez abandonar até a prova, né? E nunca mais querer olhar para aquilo ali, se torna grande. Então, Perfeito. não é esse o objetivo, né? E aí uma dica minha, que tô entrando nesse mundo, para você que também tá entrando agora nesse mundo e tal, cara, eu tenho bastante tempo de treinamento de crossfit, né? Mais treinamento de força e tal, mas é bastante tempo de treinamento. Eu não comecei tentando correr uma maratona, eu não comecei tentando realizar um 70.3, tentando fazer um Ironman. Por quê? Porque eu sei disso, eu sei que a minha experiência vai ser uma bosta, cara. E não vai valer a pena. Então, tenta colocar isso na sua cabeça antes de você tomar uma decisão final. Você quer fazer de primeira? Beleza, mas vai como o PA falou, 30 semanas. Toma o seu tempo para construir uma mínima base, para você seguir o planejamento. E, até para deixar mais claro para quem está em casa, quanto mais treinado você for, mais fácil fica lá na frente. Então, depois que você já tem uma base construída, depois que já tem um nível de condicionamento físico, você vai ter uma preparação específica para aquele evento, para você estar o melhor possível naquele evento. E aí, isso é muito mais curto do que 30 semanas, né? Então, só esse complemento aqui rapidinho. Mas pode continuar, Ronaldo, adicionar aí o que você acha. Você falou muito bem, você e o PA, assim, Axel. Porque, por mais que você esteja, vamos falar, começando,
você tem uma vivência muito grande no esporte. E, por exemplo, quando chega um atleta para nós, e acho que na tua experiência também, Axel, você deve partilhar desse pensamento, me corrija aí. Chega um cara a primeira vez, vamos fazer uma entrevista aqui para treinar junto. E o cara chega, como você chegou para mim. Cara, qual que é teu passado esportivo? Puta, dá uma segurança quando você fala assim, cara, eu já nadei de moleque, puta, eu fiz isso, fiz aquilo, não sei o que, tal. Pô, isso daí dá uma paz, porque eu falo, opa, a conversa aqui é diferente. Uma coisa que o esporte de endurance, e acho que qualquer esporte, na verdade, tá? Fazendo que nem aquela associação que 5K é tão difícil quanto 42, né? Qualquer esporte, pessoal, é difícil. Qualquer esporte que é levado a sério. Por quê? Se o cara quiser jogar futebol e não quiser correr, vai ser mais fácil do que aquele cara que corre, que dá o sangue, e tá tudo certo. É mais fácil pro cara que só ficar parado, né? Mas o esporte, ele ensina 3 coisas. Isso eu faço uma associação com o pediatra da minha filha, que é ritmo, disciplina e limite. Se o atleta entende esses 3 pilares, ele consegue trazer associações disso de dentro para fora, de dentro do ambiente esportivo para a área profissional. E hoje, infelizmente, acabou ficando um pouco banalizado, porque a gente vê, às vezes, algumas figuras falando o quanto isso me ajudou no esporte, ou, puta, cara, assim, ajuda, mas às vezes tem que tomar cuidado com o que é falado, porque às vezes fica vago, não tem propósito, não tem inspiração. A gente sabe que às vezes é falado pelo status, por causa de mídia social, como você mesmo colocou. Mas o que está acontecendo hoje, eu diria que é uma ferida que o nosso esporte tem, eu quero. Para quê? Não sei, eu quero. Então, a gente falava isso lá atrás, né? O esporte, ele está perdendo alguns momentos. Para algumas pessoas que estão começando, ele perde-se um pouco a essência alinhada a esse propósito. E muito que a gente fala aqui na Unity é sim de conduzir essa comunidade baseado nesse propósito que tem como alicerce principal, que é essa conexão com pessoas e a ciência, né? Não dá para a gente sair desenhando o mesmo treino para todo mundo, não dá para a gente ficar falando palavras clichê para todo mundo, né? Parabéns, vamos lá, isso aí. Não sei. Cara, a gente tem que ter esse tato para possivelmente desenvolver esse atleta que às vezes começa sem propósito, mas a gente fala, tá aqui, ó. Esse aqui é um porquê do porquê, né? Do porquê você acorda todos os dias cedo, porque você tá aqui no treino, do porquê você quer buscar essa prova, né? E muitas vezes, um atleta que não tem capacidade motora ou fisiológica muito bem desenvolvida ainda, nesse princípio de execução, mas ele já tem um aspecto cognitivo muito à frente dos demais. Isso vale muito para o endurance, porque no endurance não é o talento que vence, é o cara chato, todo dia, batendo o pezinho no chão para correr, nadar, acordando com a perna inchada, não consegue movimentar, mas, cara, vamos lá. Isso de forma inteligente. Não é o no pain, no gain aqui, tá? É treinar de forma inteligente, entendendo que é uma dor, né, muscular aqui, só para a galera não confundir, e para poder progredir. Então, eu percebo que a gente tem muitas oportunidades, né, dentro do esporte de endurance, mas se o treinador também tem essa consciência que eu estou colocando aqui, e aí, cara, você vai longe. É sprint triatlo, standard, 70.3, Ironman, e volta e faz outra. O esporte é muito legal. São as pessoas que, infelizmente, deixam o esporte, né? Com certeza. Chato. Com certeza. Aproveitando o ponto que você tocou, Ronaldo, aí agora, né? Falando que não é só no pain, no gain. Acho que às vezes a galera entra achando que, sei lá, né? Às vezes a pessoa tem referência de musculação, e aí na musculação ela, durante a vida inteira, buscou a falha, né? Sempre ouviu que era para buscar a falha, que todo treino tem que ser bem intenso, que todo treino tem que ter uma progressão. Então explica um pouco como é que funciona isso no triatlo, né? Ali, o equilíbrio entre estímulo e até, né, descanso e assimilação, por que você precisa de treinos leves, não dá para você ficar sentando prego todo dia, esse equilíbrio é fundamental.
Eu não vou ficar falando sobre personas, eu vou falar de maneira geral, Sim. daquilo que é ideal, porque se a gente entrar em persona, né, a gente vai longe, eu acho que vai ser um gancho para os próximos episódios, inclusive. Assim, e aí o PA complementa. O que eu percebo é que muitas vezes o atleta, ou ele não faz musculação, ou ele quer fazer musculação todos os dias. E aí a gente tem o quê? Mecanismos concorrentes. Quando é passado um treino leve e o atleta faz isso numa intensidade mais alta, ele não está entendendo que o treinador já está visualizando um contexto de treino que é aquilo que foi feito antes, o momento presente e aquilo que vai ser feito lá na frente. O atleta não tem essa percepção porque muitas vezes ele está empolgado para o momento presente. Então ele junta com os amigos, ele tinha um treino leve de 1 hora, ele vai lá e soca a mamona na corrida. O que acontece? Que aquilo que o treinador estava contando para ele se recuperar em menos de 24 horas, virá acima muitas vezes de 48 horas. E aí no treino seguinte, que ele teria um treino mais forte, ele já não consegue executar. E o que acontece? Culpa do treinador. Errou a periodização. E aí isso vai se tornando cada vez mais comum. E aí é o que eu falo. Perdeu a conexão com o treinador. Porque não tem problema um atleta chegar e falar assim, por que eu tenho que fazer esse treino leve? Estou me sentindo bem. Ele vai escutar uma resposta. Tem problema ele atuar? Ele paga um treinador, ele deveria acreditar naquilo, no propósito, no processo, etc., mas ele simplesmente excede, eu estou me sentindo bem. E o que a gente fala aqui, o atleta tem aquilo que ele entrega. Se é a festa do Havaí aí, você faz, não tem problema. Porque a gente também fala de senso de pertencimento. Às vezes a pessoa está passando por alguns problemas, ele não está muito alinhado com a periodização. Mas aí vem a frase do nosso lado. Não nos cobre de performance. Vamos aqui numa linha onde você esteja se equilibrando, porque existem janelas na vida onde o atleta consegue treinar mais, onde ele consegue treinar menos e tá tudo certo. A gente precisa estar conectado para ter esse entendimento e fazendo velho e bom ajuste de planilha. Né? Não sei o que você acha. Eu acho que a grande arte do treinador é exatamente essa, a interconexão dessas cargas. E aí na hora que a gente vai para o triatlon, aí realmente o treinador tem que ser um artista diferenciado, porque são modalidades totalmente diferentes, né? E aí como que você consegue ter uma evolução em cada uma delas, respeitando, né, as bases fisiológicas que a gente tem dentro do treinamento. Então acho que isso é super importante. E aí você vai um pouquinho mais a fundo em cada uma das modalidades. Então a natação é uma modalidade mais técnica, só que a partir do momento que você começa a pedalar e correr, você também começa a ter uma outra percepção da natação, porque você tem mudanças musculares bem grandes que interferem diretamente na parte hidrodinâmica. Né? Então, aquela natação que às vezes era gostosa de se fazer, passa a não ser tão prazerosa, né? Porque você tem um acúmulo grande, principalmente dos membros inferiores. A bike, né, os treinos de bike, talvez é onde a gente consegue abusar um pouquinho mais na questão, às vezes, de volume, intensidade, porque é uma modalidade menos lesiva, né? Então a gente consegue realmente ali, independente, às vezes, do nível do atleta, incrementar um pouquinho mais, às vezes, de carga. E a corrida é onde a gente tem que realmente ter um maior cuidado e é onde é o fator mais limitante, né, principalmente dos triatletas, porque é onde o triatleta geralmente passa do ponto nos treinos, ele geralmente não respeita tanto, né, aquela carga proposta, e é onde realmente a conta vem de forma mais agressiva, né? E aí aquela consistência que a gente falou lá das 30 semanas, né? Então a gente olhar aquele cenário de 10 treinos e falar, não, puta, acho que isso aqui eu consigo realizar, é fácil num primeiro momento, mas depois, na hora que você vai para o dia a dia, você fazer isso 1 semana, 2, 4, 8, 12, é o grande segredo, né? E aí, na hora que você vai somando tudo isso, é que realmente faz a diferença para esse processo de evolução. Então, essa arte de saber realmente entender qual é a dinâmica, a logística do atleta dentro da semana e você conseguir distribuir bem essas cargas é o nosso grande diferencial, assim, hoje como treinador. Boa. Eu acho que
É o bom e velho leve é leve, forte é forte, respeita, segue o que está sendo passado ali. Aquilo que você falou muito bom, né, Ronaldo? O cara contrata um treinador. E isso acontece no CrossFit comigo, isso acontece em qualquer esporte, tenho certeza, né? Mas não sei por que ele acha que em algum momento sabe mais do que o treinador. É a mesma coisa de eu contratar um médico e chegar lá e eu prescrever a minha própria receita. É a mesma coisa de eu contratar um engenheiro civil para subir minha casa, chegar lá e eu querer desenhar a planta. Pô, não tem lógica, sabe? Não tem lógica. Acho que a galera tem que... Eu acho que tá melhorando, né? Eu já acho que tá melhorando, mas acho que isso tem que ser falado para a galera começar a se ligar. Porra, né? Tô pagando o cara, tô tirando dinheiro do bolso, então para de tirar dinheiro do bolso, pô. Já que você sabe fazer, tá gastando dinheiro por quê, né? Aproveitando agora, entrando aqui na reta final, lá no começo vocês falaram que a principal limitação ali, a primeira barreira é realmente a natação, né? E tem muita gente que água é uma parada diferente, né? Uma coisa é você não saber andar de bicicleta, pô. Se você cair, você se rala um pouquinho, né? Aprendendo a andar de bicicleta. Outra coisa é você não saber nadar e nunca ter nadado na sua vida, né? Se acontece alguma coisa, se você se desespera, você corre o risco, né, de se afogar. E aí, pô, é um buraco que é muito mais embaixo. Então, como é que... Compartilha um pouco, Pia, sobre como é que é isso, se você já pegou algum aluno assim, que era cruzão mesmo, tinha medo da água, e como é que é esse processo de iniciação e desenvolvimento dele? Eu acho que é super importante porque a gente tem algumas etapas, né, dentro desse processo todo. E aí, acho que é super importante para o atleta iniciante, que às vezes nunca nadou, que não sabe nadar, inclusive, que é totalmente possível ele realizar o triatlon e realizar uma prova de 70.3. A gente tem inúmeros casos, né, de atletas que não sabiam nadar, entender? Tinham medo, né, de nadar, inclusive, e conseguiram superar isso daí. E, claro, cada um dentro do seu tempo, fazer um processo de evolução, de aprendizagem, né? E realizar uma prova. Então, isso é possível, né? Acho que esse é o primeiro ponto. Agora, eu acho que também vai muito dessa realmente determinação do atleta, porque não é fácil você aprender a nadar depois de mais velho, né? A gente sabe que, principalmente devido a questões até cognitivas, neurais, né? Você aprender quando criança, né, a natação e ter ali pelo menos os fundamentos básicos de natação, isso realmente vai fazer uma diferença muito grande lá na frente, né, para a pessoa que não teve essa oportunidade, essa possibilidade de aprender de criança. Então é um processo diferente, porque, né, o adulto ele já está totalmente formado, né, em todos os sentidos. Aí você quebrar nessas barreiras muitas vezes é difícil. E tem, às vezes, até atletas que tenham esse medo da água. Então acaba sendo um processo realmente que a gente, né, tenta analisar de forma bem individualizada. E aí, primeiro, é esse processo na piscina. Então, ele, né, aprender, se desenvolver dentro da piscina. E aí, depois, Axel, é o processo de águas abertas. São situações totalmente diferentes, entendeu? Então, muitas vezes, ele vai se desenvolver pra caramba na piscina, ou atletas que, às vezes, até já sabem nadar, e na piscina nadam super bem, fazem metragens bacanas de 2.000 metros, 3.000 metros, só que na hora que você vai para águas abertas, é um outro universo, é outra modalidade. E no triatlon, né, as provas são outdoor, então é natação em águas abertas, e não natação de piscina, né? Então, acaba sendo um outro processo também, porque nas águas abertas você não tem, né, a visualização que você tem na piscina, né? Você muitas vezes não consegue, né, às vezes colocar o pé no chão, você não tem raia, então você tem contato, tem atletas te tocando, né? O ambiente, às vezes, né, das águas abertas, nem sempre é um ambiente calmo, né? Às vezes você tem o vento, você tem, às vezes, né, ondas, então é diferente, mas são etapas, né? E se você realmente conseguir, como a gente falou ali no início, ter realmente esse foco e buscar realmente essa evolução, você vai conseguir, né? E muitas vezes é aquilo que a gente falou,
não é o volume de treino que você faz na natação, principalmente a natação por ela exigir uma sensibilidade maior e por ser mais técnica. É a frequência de treinos que você faz. Então, um conselho assim para quem está iniciando, quem não sabe nadar, quanto mais contato você tiver com a água, melhor. Então, em vez de nadar, um exemplo, 1.500 metros no único treino, subdivide, sabe? Às vezes faz treinos menores e nada mais vezes na semana. Hoje a maioria, né, às vezes dos prédios, dos condomínios, tem piscina coberta, aquecida, então você tem uma certa facilidade. Então você consegue, às vezes, no final de semana, ir lá e nadar, né, 500 metros, ter o contato com a água, e só de você ter esse contato já faz toda a diferença. Então, acho que esse é o processo realmente que deve acontecer, e aí você realmente depois fazer essa transição para águas abertas. Então, não adianta se jogar lá em águas abertas, porque isso pode gerar um impacto extremamente negativo, e se você cria essa barreira nas águas abertas, para depois você quebrar isso, é extremamente difícil. Como eu ouvia desde... Eu fui criado na praia, né? Hoje eu tenho essa triste vida de morar em São Paulo, mas aproveitei bastante. Aproveitei o tempo que durou. Eu ouço desde pequeno, mas não tem cabelo. Então já entrei... Pegava onda, já entrei em mar bem grande e tudo, mas eu sempre respeitei muito. E se você tá começando, respeite, cara. Respeite. Não acha que você sabe, porque é diferente. E depende muito da praia, né? Depende muito de onde você tá. Eu imagino que os locais dos Ironman eles tentem, de alguma maneira, colocar em lugares mais tranquilos um pouco, mas mar é mar, né? Então, que tem lago também, né? Tem lago... Tem lago, sim, tem lago também, né? Lago e represa é mais suave. Tem muita coisa que também é perigosa, mas é mais suave, né? No mar o bagulho fica um pouquinho mais Exato. doido. E a gente depende da natureza, né? Então, exato. É o que a gente não consegue controlar. Exato. Agora, sobre um aspecto... Pode falar, Ronaldo. Não, desculpa, eu não sei como é que é no CrossFit ou no Hyrox, mas eu acho que é mais previsível isso. Por que eu tô falando isso? O triatleta, ele espera sempre uma prova sem onda, sem correnteza, com boias encurtadas, que a gente chama de distância mais curta, ele bateu o personal best, uma prova sem vento, né, uma corrida fresca, e então nessa você já entende quem é o atleta. Sim, quem é o atleta que não quis pagar o preço, mas ele quer ter a medalha, ele quer vestir a camisa de finisher. Algo contra da minha parte esse atleta? Não. Mas algo ele está deixando de aprender. Esse é o ponto. No CrossFit, né, sempre. O CrossFit tem uma frase lá que as competições de CrossFit, elas são desconhecidas e desconhecíveis. Então, se você for com essa cabeça, você já era, esquece, já acabou para você. Né? Inclusive, assim, já teve ano na Califórnia de ter mar agitado pra caramba mesmo, e os caras nadando, e os caras com paddle, e o cara que é o diretor do Mundial ali, né, ele é uma figura bem pública. Né? É um pouco diferente de outros esportes, né? E já teve caso dele na reunião de atleta antes de começar a competição começava na quarta, na reunião de terça-feira, meio que um briefing geral e tal, porque nem todas as provas são divulgadas antes de começar, né? Tem prova que é divulgada na hora. E ele falou, vocês vão pro mar e nessa época do ano o índice de ataque de tubarão é bem alto. Então, se você tá com medo, se você não tá afim de passar por isso, já desiste agora. Porque se você desistir lá no meio, você também tá eliminado. Então, ele já é bem assim, sabe? Bota uma pressão e nunca teve porra nenhuma de tubarão, nem nada, sabe? Na região também nunca teve nenhum caso assim, é Santa Mônica ali, não é um absurdo, né? Não é tipo uma Austrália da vida, não é uma África do Sul. Mas ele bota esse terror, ele era SEAL e tal, então ele bota esse terror. Agora, para a gente finalizar o episódio de hoje, tem muita coisa nos próximos episódios, né? Eu comecei a estudar mais, né? Começando a ver um pouco mais sobre essa questão de triatlon, e tem algumas coisas mais específicas, né? Como o drift cardíaco.
nos treinos longos e dessa parte de natação. Dá para vocês explicarem um pouquinho o que é, como é que acontece, né? Estratégia para usar, essas coisas assim? Bom, nos treinos longos, com intensidade contínua, intensidade leve, você começa a estudar um pouco mais a relação de carga interna e carga externa. Então você, por exemplo, de maneira prática, você correlaciona quando um atleta está desidratando no treino, né? Esse drift cardíaco no endurance, quando ele é um pouquinho maior que 5%, ele já começa a se mostrar sinal de alerta, né? Então quer dizer que quando a gente compara a relação, por exemplo, no ciclismo, potência e frequência cardíaca da primeira metade desse treino com a segunda, e ela é maior que 5%, ela já começa a mostrar um sinal de alerta, mostrando que esse atleta está desidratando. Uma coisa boa é que com a tecnologia você consegue enxergar isso no Head Unit, no teu Garmin ali da bike, você consegue configurar isso para você ir monitorando isso. E por que isso é importante? Porque se você, uma vez deixa a famosa, né, a frase, que é a frequência cardíaca escapar por muito tempo, você não consegue depois reavê-la de maneira eficiente. E aí você sai para correr já com um certo déficit. Quanto que é isso? Depende, como tudo, como você bem colocou no início aí do episódio de hoje. Mas o atleta vai sofrer. Qual que é o ponto? Se a gente está numa prova mais fria, é mais tranquilo você reordenar isso, né? Você diminui um pouco a intensidade do treino, né? Ou da prova, você se hidrata para depois voltar. Quando você está numa prova de calor extremo, por exemplo, as provas do Nordeste aqui do Brasil, e acontece isso, geralmente, para a grande maioria dos atletas que não aclimatam, que não fazem nenhum protocolo para chegar, vamos falar assim, com esse erro mais mitigado, eles vão sofrer com uma certa antecipação, muitas vezes já na água. Então, o drift cardíaco na água é difícil de entender, mas ele consegue sair da água e associar isso olhando para a percepção subjetiva de esforço, analisando o dado ali, que a gente chama dessa variável mais quantitativa, que é correlacionando as cargas, né? Frequência cardíaca e potência, e já no início da bike tomar essa decisão do tipo, vou tirar a intensidade, vou voltar a me hidratar, porque ainda assim eu preciso terminar esses 90 quilômetros, por exemplo, no meio Ironman, e depois correr 21. Mas existe algo chamado bichinho que está em cima da bicicleta, né? O atleta ali, né? Essa Emoção. A emoção. Tô na prova, vou tirar o pé que nada. Hoje é meu dia e eu até brinco, né? Hoje eu se consagro, né? Que a pessoa, né? Usando aí um pouco da piada. O atleta, ele realmente acha que é o dia dele. E no esporte de endurance, não tem mágica. Você muitas vezes replica aquilo que você treina. E treinar o trato digestivo, como um todo, faz parte do treino. Então, é muito interessante que o atleta entenda que ele precisa compreender muito sobre o organismo dele, ele precisa compreender aquilo que o treinador está pedindo para ele executar, para que ele consiga progredir. Por quê? Se ele treina porque alguém manda, e ele não está a fim de saber o porquê que ele tem que comer ou beber, esse atleta ele vai ter problema, porque a prova de longa duração, quanto maior, é proporcionalmente igual o número de problemas que vão acontecendo. Numa prova curta, você perdeu um gel, você termina. Num Ironman, você perdeu um gel, muitas vezes você não termina. Ou você termina andando, né? Então, assim, isso está muito correlacionado com a forma como o atleta entende intenção na intensidade e a inteligência de como gerir tudo isso. São coisas que o atleta precisa pensar. Boa. Ótimo. Mais algum ponto que vocês acham importante a gente bater aqui hoje? Ou vamos deixar para continuar desenvolvendo na semana que vem? Não, eu acho que só complementando essa parte final que o Ronaldo colocou, eu acho que o atleta cada vez ter esse autoconhecimento é fundamental, né? E você desenvolve muito isso nos treinos, né? Para que na hora da prova você consiga tomar as decisões de forma mais assertiva possível.
E o que acontece? Hoje os atletas ficam muito limitados, né? Acho que são assuntos aí para os próximos episódios, mas é a tecnologia, né? Então ele realmente, né, vou dar um exemplo, né, bem geral, mas ele quer fazer lá a etapa de natação, né, para 30 minutos. E aí, às vezes, ele saiu para 32 minutos da água, ele já acha que a prova dele acabou. Só que a gente acabou de falar sobre isso. Águas abertas, a gente depende muito da natureza. E ao contrário até do ciclismo, a gente não consegue controlar. Às vezes você está nadando, você não sabe se entrou uma corrente, se o vento está te empurrando a favor ou contra. Na bike, você tem mais essa percepção. Então, ele ter essa sensibilidade realmente e a percepção de esforço é fundamental ali nas águas abertas. Na hora que ele passa ali para o ciclismo, pô, você saiu da água, você já sentiu que você fez um esforço um pouco mais alto do que deveria, sua frequência está mais elevada, você já precisa tomar decisões para realmente reajustar isso. E não é porque, às vezes, estava lá no seu Garmin ou no Training Peaks, ou seu treinador falou que você vai pedalar para tantos watts, que você vai seguir aquilo ali 100%. Então, você precisa entender todas essas nuances. Então, hidratar, né, reidratar, resfriar o corpo muitas vezes, diminuir a intensidade para que aquilo se equilibre novamente, e aí, a partir dali, você realmente consiga buscar aquilo que foi planejado, né? E isso, durante a prova, isso vai acontecendo o tempo todo, né? E é importante o atleta saber fazer essa autoleitura, né? E isso ele desenvolve muito nos treinos. Então, por isso que é muito importante, na hora que ele está treinando, ele está 100% focado naquilo realmente que ele está fazendo, porque a tecnologia veio para realmente facilitar, né, a nossa vida, assim, e realmente dar esse norte que a gente realmente pode ajustar, mas, claro, a nossa percepção e o nosso autoconhecimento dentro da modalidade, principalmente nas provas de endurance, continua sendo ainda, né, predominante, né, muitas vezes sobre os números. Então, isso é super importante. No final do dia, a tecnologia ainda é um acessório, né? Não é uma parada que tá dentro do seu corpo e vai te dar exatamente o que está acontecendo. Que só você sabe o que realmente tá acontecendo. E, pô, em provas assim, né? No meu mundo ali do CrossFit, é muito mais tranquilo. Dura 10, 12, 15, 20 minutos, né? É difícil a gente passar disso. De vez em quando passa meia hora, 40 minutos, mas é difícil. Até o Hyrox da vida, que é 1h e 10, né? Deu ruim, beleza, né? Você banca ali, você vai se arrastando até o final 1 hora. Agora, uma prova de 6 horas, 7 horas, uma prova de 15 horas, pô, se você não souber escutar o seu corpo, cara, vai pro buraco rapidinho, né? Bom. E só para complementar e finalizar, essa parte a gente explica nos próximos episódios, pessoal, porque metabolismo energético na prova de endurance de longa distância, a gente tem cargas finitas, né, de demandas calóricas. Então, a gente pode explorar isso e até associar as novas automações que o próprio Training Peaks, que é a plataforma que a gente usa, soltou aí recentemente. Eu vi você postando ontem, né? Mas nos próximos a gente já começa a abordar isso. Agora, de uma maneira bem breve, resumidamente, respondendo a pergunta que a gente começou lá. Qualquer pessoa é capaz de um dia realizar um 70.3, se estiver disposta a fazer o que ela tem que fazer, na opinião de vocês? Sim. Qualquer pessoa. Bom, é isso, galera. E a gente está aqui para tentar ajudar, né? Então, vá acompanhando os episódios. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever aqui no canal da Unity. Aqui no canal não vai ter só o podcast, tá? Então, daqui a pouco vai ter uma produção de conteúdo maior. Já tem uns projetos aí maneiros pela frente. E se você gosta desse mundo, eu tenho certeza que você vai gostar. Não esquece também de deixar o like. Valeu? Ronaldo, Piar, muito obrigado mais uma vez e até o próximo. Valeu, um abraço, tchau, tchau.